Pode Tudo Podcast, o seu podcast oficial. Ui, tudo cair. André, eu não sei se esse programa de hoje vai ser de rir ou vai ser emocionante. Eu acho que vai ser as duas coisas, porque essa pessoa, esse nosso convidado, ele mexe com todas as emoções que existem no corpo humano. Tem razão. Esse convidado de hoje, ele canta, ele atua, ele compõe, interpreta, joga no bicho, cozinha. Ele faz de tudo. Ele faz figurino, ele faz cenário, ele faz coisas muito importantes com madeira, papel, pano, de Um dos tudo. atores mais amados deste país. Um dos artistas mais respeitados pela classe. Um gato garoto selvagem. Gente, isso é tão engraçado. Essa pessoa quando Faustão, né? Do privado, quando não lembra da coisa assim, né? Ah, maravilhoso! Elegância em forma de gente! Quem é? Quem é? Quem é? Flávio Baurac! Baurac! Querido, seja bem-vindo. Eu estava louco para fazer parte dessa festa, desse sonho que se tornou realidade, né? E muito bonito estar aqui, gente. Uma equipe incrível, vou entregar, pô, tá aí, uma equipe ó, maravilhosa. E já assisti, tá? Já assisti, gostei muito. Que bom! Eu acho que o povo vai ficar viciadinho. Ai, tomara, Pode gente. tudo, galera, pode tudo. Flavinho, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por dividir sua história com a gente aqui. Por favor, e eu já estou emocionado por receber você aqui. Um amigo que eu conheço há muito tempo, a gente se acompanha e eu te acompanho. Comecei com o Flavinho Baurac, né? Ele já era Flavinho Baurac, né? Oh. Flavinho para os íntimos, Sim, né? sim. E a gente aqui não decora muito, principalmente você, a sua bio. Uhum, sim. Porque tem muita coisa para falar sobre Flávio Baurac. Então eu pedi aqui pro Gabé e para você te contar o que é sua bio. Você chega, ator, o que você já fez? Quantos filmes, quantas séries? Conta pra gente, Flavinho. Se apresenta pra gente, Por coisa favor. gostosa. Então, eu nunca fui muito bom em matemática. Tá. Então, Vamos chegou um tentar. momento que Então, eu fui perdendo um pouco. E tem a lei noção. Flávio Baurac também, né? Para ter um filme, tem que ter Flávio Baurac. Tem um pouco isso. Que bom. Ah, fala da matemática, gente, Eu que eu já me acho- identifiquei. Essa criatura, esse Flávio Baurac, vou começar um pouco lá atrás, ele nasceu na minha infância mesmo. Eu lembro que já era bem gay mesmo, bem viado, brincava, Criança viada. botava uns Gosto. turbantes, colocava uns... Eu tinha, na época, o papel no supermercado era de papel. Né? Aham. Dá pra ver, né? Uhum. A idade da pessoa. Então era papel. E eu pegava aquele papel e transformava em turbante, pegava o lençol, fazia roupas e tal. E a minha primeira plateia, minha irmã de criação, era a única que assistia. O resto me xoxava. Mas ela assistia. Era mais nova. E era o que eu assistia, eu fui desenvolvendo isso, essa coisa da criança brincando sozinha. Do brincante. Então, acho que quando eu pergunto Importantíssimo. você é o quê? Eu falo, sou um brincante. Santa Até Maria. hoje. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Gente, é uma configuração muito, muito interessante, né? Assim, a gente está agora com uma novela que tem uma protagonista negra, que a Cher é gaúcha também, não é? É gaúcha? A mãe dela é gaúcha. A Cher, ela, assim, A mãe dela é que gaúcha. a gente tem uma, né? Que tem um preconceito que todo preto é baiano, né? Muito Ia engraçado, perguntar não tem isso? Quando você vem pra cá, ou quando você chega aqui, né? Ah, é baiano? É carioca porque você é preto? Não tinha como me chamar Mas- de carioca, Ah. porque eu falava desse jeito. Labrida, faca na bota, faca na As bota. mais que essa. Aí eu falava muito bate. Aí quando começaram a querer me bater, eu parei. Bate. Ai, gente, acho que eu ia continuar, porque você não fetiche. Aí eu fiquei, Tu gosta? Não gosto, Conta não. um pouco pra gente. Ah, eu não gosto dessas coisas de bater, não. Inclusive, Não. não gosto. Eu acho sexy quem fala assim, ai, me bate. Uma vez eu fui experimentar, menino. Eu quase parando pelo socorro. Foi horrível. E eu querendo inventar coisa que eu tinha apanhado mesmo. Eu falando assim, né? Não, gente, porque na verdade foi um livro que caiu na minha cara. Foi horrível, eu que pedi. Então fica. Eu que pedi. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Ai, e quando você chega aqui no Rio, você vem com esse sonho de ser ator? A sua ideia já é... Quer dizer, já era ator há 12 anos. lá no Sul. No sul. Quando você sai de Santa Maria? Diretor. Eu nasci Olha. diretor, Então, você era uma 15 criança anos. lúdica ou você era uma criança artista já? Tem uma diferença. Eu era uma criança Eu lúdica. acho que eu era lúdico. Eu não Eu tinha era nem lúdico. noção do que É. era ser um ser artista. Eu não tinha muita noção, não. Eu escrevi minha primeira peça, eu fiz o cartaz, eu dirigi Legal. os atores, eu era o protagonista, E eu ia o- na sala levar
fazer Filipetá, eu fiz o cenário e eu montei um grupo chamado Grupo Improviso, que é um grupo de teatro que durou 7 anos. Com esse grupo, eu ganhei 2 prêmios de ator com as minhas 2 peças. Aliás, prêmios de ator, só ganhei esses 2. Nessa Olha. carreira toda de ator que eu fiz. Que isso, Meus gente? prêmios são todos de cinema. Ah, sim. Teatro não. Ah, tá. Só esses 2 com as Iniciais. minhas próprias peças. Que legal. E depois disso eu fui a Porto Alegre. Em Porto Alegre eu fiz teatro, fui contra-regra, fui garçom, fui desempregado, né? Uma profissão que eu já atuei bastante. Inclusive, estou com o meu currículo, tem muito isso. Tá marcado. Agora, inclusive. Chega mais pertinho da gente. Chega mais pertinho da gente, né? E depois lá em Porto Alegre eu pensei, bom, quem veio até aqui vai para o Rio. E eu decidi vir para o Rio, Com sonho de ser ator. com o sonho de continuar a minha carreira. Mas- Mas só uma pausa rapidinho, porque eu acho muito impressionante uma pessoa ter, desde pequena, eu tenho que me expandir. A diretora manda me expandir, então eu vou fazer tudo Sim, meio sim. Pina Bausch, sabe? Sim, Vou ótimo, falar com ocupa você todo. assim. Vai parar Vou num falar outro com você. projeto. Toma Denise Stockholm. Ai, que ótimo. Como é que é o nascimento de um diretor criança? Eu não consigo pensar nisso. Eu tô fascinado nisso, dessa ideia de. Porque a criança, diretor né, é uma criança muito Eu especial. acho que era uma criança que queria um espaço. Para ganhar o espaço, eu tive que virar diretor. Porque talvez ninguém me desse aquele espaço. Eu Uma criei, figura de autoridade. Mobilizador. eu criei meu espaço. Mobilizador. Gente, que impressionante. Que legal. Aí você vem para o Rio. No Isso. Rio, Deixa eu corrigir aqui. Com a vontade de continuar a trajetória. sim, Porque você via que lá tinha se esgotado ou que você que poderia tinha mais. se esgotado. O Entendi. meu desejo era maior do que o espaço que eu tinha. Legal. E aí, eu chegando no Rio de Janeiro, eu cheguei cheio de sonhos, vim pela Avenida Brasil, aí os sonhos foram derretendo. E aí, quando eu cheguei na Avenida Brasil, os sonhos foram derretendo. Eu cheguei na rodoviária, liguei para minha irmã, que morava na época aqui, Sim. a Nara, e falei, cara, eu preciso algum lugar para dormir. Ela falou, você não tinha arranjado lugar? Eu falei, arranjei, mas depois descobri que era furada. Só que eu não quis dizer a ninguém para não estragar meu sonho, né? Claro. Sim, para dizer que gente, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Cheguei aqui, Sim. não deu certo. Fui morar fui para casa de uma amiga em Niterói, fiquei lá uma semana. Uma amiga chamada Márcia Eudes, que me ajudou muito, uma grande irmã. E lá eu fiquei olhando o Rio de Janeiro como um cartão postal ainda, né? Ó, Olha, só vendo a bundinha de Isso, Araribóia. exatamente. Depois disso, sim, aí eu consegui lugar para ficar clandestinamente. Tem Meu uma matéria que Deus fala do céu. Flávio Baurá, que é ator clandestino, por conta disso. Eu fiquei clandestinamente no condomínio, na Barra, limpando, varrendo uma garagem, né? Uau. Ficava lá É varrendo verdade. garagem, que era um sim. período teste. Depois eu virei porteiro, consegui virar porteiro. Então, quando eu estava escondido como o clandestino, às 8 horas da manhã eu tinha que sair correndo para ninguém perceber que eu estava lá, porque eu não fazia parte do quadro dos funcionários. Meu Deus. E aí eu consegui trabalhar como Sim. porteiro. Como porteiro, eu levava o meu material e deixava assim, ali à mesa, tranquilamente. Alguém olhava e falou, mas quem é esse aqui? É você? Eu falei, sim, sou. Ah, você é ator. Fui fazendo meu legado ali. Desculpa te interromper, Imagina. mas neste momento eu conheço você. Sim, sim. Neste exato Meu momento, aí eu queria falar um Deus. pouco sobre esse artista. Porque aí eu enquanto já tinha começado a fazer teatro no Rio, com André Paz Leme, Sim, sim. e aí tinha se juntado com não era uma trupe, mas eram alguns atores que eu amo de paixão. Léo Miranda e o Gui, Doriana, e começou a fazer o espetáculo de Cariacioli, e era porteiro. Localiza Titio do Tempo aqui. Contra isso, década de 90, 2000, quando foi? 90. Eu cheguei aqui em 93. Dia 22 de fevereiro, às 5h30. Tá? Meu Pra você. Deus, gente, que a pessoa marcou. É tão bonito isso, que a pessoa tem a história para contar e tem as referências, sabe? Até ver que o planeta estava no céu na hora. E esse espetáculo, porque você cantava, interpretava, eram musicais muito bem feitos, infantis, lindos, infanto-juvenis, lindos. O que você carregou isso para sua estrada? Esse momento aí de você cantar, interpretar, ter esses amigos que ficaram muito próximos de você em todos os lugares, Como é que foi isso para você? Eu acho que a música, ela sempre me acompanhou. Eu acho que ali eu percebi
a importância dela na minha vida, na minha história, assim. Sim. Inclusive, eu vivo aqui um dilema dentro de mim. Tem um cantor e tem um ator. E dentro do mercado é bem complicado você administrar essas duas potências, assim, né, artísticas. Mas o dilema é porque você não sabe onde investir, porque você acha que as pessoas não investem de maneira correta em um ou outro. Como é que é isso? Eu acho que o ator cresceu demais e ele Uhum. deixou pouco espaço para o cantor. E eu agora tenho que cavar esse espaço, sabe? Mas, Porque mas quando... o ator não ajuda o cantor a ter o espaço, a poder gravar, a poder se apresentar, não leva plateia. Ah, é o ator Leva. Flávio cantando, o ator Flávio cantando. Então você, eu acho que não. Mais ou menos, porque as pessoas elas enxergam você, quer dizer, elas me enxergam, falar de mim, né? Me enxergam como o ator que faz cinema. Uhum. Para Uhum. você mostrar que você é cantor, leva um certo tempo. As pessoas, você canta? Eu já canto tem um certo tempo. Também tem a coisa do ator de musical e o cantor popular, que é diferente. A embocadura é diferente, o mercado é diferente. Não vem o cantor de musical como um cantor popular. E tem uma coisa também do público, né? Que é assim, quando você faz várias coisas diferentes, as pessoas acham que elas podem dizer assim, não, só canta, porque você interpretando assim não é tão bom. Verdade. Então só desenha, porque você cantando não é tão bom. As pessoas começam a legislar sobre onde você pode ir, né? É. Aprisionar você, né? É. Eu acho que a arte ela é libertadora. Eu acho que o princípio dela é sobre a liberdade. Quando você está aprisionado em conceitos, eu acho já não é arte que eu reconheço como arte, sabe? Uhum. Uhum. E você e tem essa coisa mesmo da arte, dos níveis da arte, onde você Sim. pode chegar com a arte, como você pode investir. E, por exemplo, de repente você pode ter uma carreira de ator que pode ser totalmente comercial, mas a sua linguagem musical ser um pouco mais cult, aí entra nesse conflito Sim, também, sim, que sim. acaba que o público que você gera para uma coisa não vai consumir numa outra. Mas tem uma frase que me libertou de tudo isso, Conta que é pra mim, do pelo Jô amor de Soares, Deus. que ele diz Ah. o seguinte: o artista é a mão, os dedos são os talentos. Ih! Desculpa! Deixa eu ver sua mão. Deixa eu ver sua mão. Meu dedo. Deixa eu ver seus Essa mão dedos agora. talentosa. Olha, cheia de calos, cheia de Vai saber. Talentos calejadíssimos. Não calejados, disse quais. sofrido. Mas você falou de musical. No Brasil, tem esses musicais, enfim, que teve essa época dos musicais, A né? gente tá E aí, primeiro começou os cantores fazerem musicais, não eram atores, eram criticados. E aí, quando os atores que não tinham preparo do canto irem para musical, não canta, canta mal. No seu caso, eu que acompanhei, eu vi você fazendo muitos musicais brasileiros. Foi uma escolha? Porque eu acho que você deve ter tido convite para fazer os musicais americanos, aqueles enlatados, onde tem o 5, 6, 7, 8, que você se enquadra naquele. Olha o céu tão maravilhoso. Acho lindo, acho lindo. Mas eu acredito que eu me comporte melhor como espectador do que como artista fazendo. Eu prefiro assistir. Eu gosto muito do teatro brasileiro. Eu gosto de entender um pouco a nossa história, fazer parte dela. E uma coisa linda que eu acho que eu tive um presente é que eu consegui fazer o teatro musical e me conectar e reencontrar os nossos ídolos. O Cartola, que o espetáculo. Ismael Silva Espetáculo. e tantos outros que eu fiz. Grande Grande Otelo, Otelo, Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Não, E o Cartola, para mim, ele tem assim, por isso que eu falo bastante Cartola, porque ele é muito importante nesse sentido, porque o Cartola eu conheci a Dona Zica, eu fui na casa do Cartola, legal. eu vi as roupas do Cartola, eu usei o anel do Cartola na peça que inteira, terminava e entregava correndo, roubasse o anel dele. Mas eu fiz, então eu me sinto muito parente dele. E é legal a gente dar voz para nossa gente, né? Sim, porque, exatamente. porque já tem o pessoal dos Estados Unidos dando voz para aquele fantasma, dando voz para aquela princesa lá na Europa. Quem vai dar voz para o nosso Cartola, gente? Exatamente. Deixa a saia de tule, deixa para a gente usar outro momento. Tem carnaval para isso. Com certeza. Então, e assim, e você fez todos esses personagens. Qual que é essa experiência e o que um ator precisa para fazer esses personagens tão icônicos? Porque você precisa, enfim. Eu acho que, em primeiro lugar, uma admiração por esse ser que você vai homenagear, Claro. respeito,
Acho que é principal, assim, para você começar a fazer um trabalho, porque é uma entidade, né? Tem um espírito, tem uma energia ali. Não é chegar e sair fazendo. Tem que pedir Mexer licença. é uma coisa muito sagrada, né? Eu acho assim, a personagem, eu me considero um artesão, né? Aquele que vai esculpindo, vai fazendo a peça, assim, pouco a pouco ela vai se revelando. E eu acredito que o mais interessante é quando você presta atenção na personagem, no que ela quer que você faça para ela nascer. E não que no que você bonito. impõe. Que Vou fazer desse bonito. jeito. Não, ela vai te dando os detalhes. Eu acho assim, que como ator, quando eu vou fazer uma personagem que não tem nada a ver comigo, eu começo a procurar o que tem a ver comigo. Porque como ser humano, nós somos muito previsíveis e repetitivos. E eu começo a observar. Quando eu fiz o Cartola, por exemplo, eu comecei a pensar, o que eu tenho do Cartola? Nada, um negro magro, brasileiro. Comecei a perceber que o nome dele era Angenor. Angenor. Ficou esse dilema, né? Só que era Angenor. E o meu Angenor de Oliveira. Meu pai, que eu não conheci, começou o drama. O que eu não Falaremos sobre isso. conheci. Falaremos sobre isso. Boa dica. Chegou a parte da tristeza. Boa dica. E o meu pai, que eu, enfim, não conheci, e tem um nome e tal, chamava Claujonor. Eu falei, opa, um link. Eu fui ler o texto, descobri que o Cartola trabalhou em tipografia. Eu também trabalhei em tipografia. Que ótimo. Então você vai descobrindo as coisas. Os presentes que são o personagem está te dando. Os presentes. Como dizia o Arthur Bilton do Rosário, ele dizia o seguinte: tudo está no mundo, mas é só para quem enxerga. Gente, ela sabe muita frase. Olha, gente, vamos fazer. Sabe? Eu tô todo urinado. Eu não decorei nenhuma frase pra falar, gente. Só vocês fazem sacanagem, tô arrasado. Eu não decorei uma frase pra Eu tô falar. arrasado aqui. Vou pegar um minuto de sabedoria agora. Eu tô arrasado. Ai, É lindo gente, isso, é lindo né? demais, Você é sacar É lindo. o que tá rolando e você, espertamente, você vai lá e usa aquilo, né? Eu acho muito interessante. A vida mudou depois dessa frase. Eu comecei a observar mais as personagens e entender o que elas estão pedindo. Sem ter aquele momento de silêncio e falar, peraí, Que ótimo. é um perfume? É uma roupa? É uma música? É um andar? Que lindo isso. Então, assim, minha vida novamente se cruza, porque lá atrás eu como espectador de Flávio Baurac. E a minha vida agora se cruza, ele fazendo Cartola, ele fazendo Ismael Silva, quer dizer, eu vou ser chamado para fazer um teste, como ele também, por um filme musical. Então, todos os atores musicais são convidados para fazer um teste de um filme que vai contar a vida de um grande compositor. Eu ia fazer teste para Almirante. Falei, Almirante? Quando eu olhei, o filme era de Noel Rosa. Falei, não. Noel sou eu. Aí eu cheguei no teste e falei, não, Noel sou eu. Gosto assim. Aí o Gosto ator falou, assim. não, o diretor falou, não. A Rosa Fernandes e a Dani Pereira falou, não, já tem o protagonista. Eu falei, não, mas Noel sou eu. E aí fui para teste, enfim, com uma pessoa que ia fazer, com a outra atriz. Ganhei o papel. E o mais incrível eu comecei a testar todos os outros atores que tinham pré-selecionados. Não foi a primeira, se eu falo que foi a primeira, mentira. Mas a segunda pessoa que entra no estúdio do Flamengo, Flávio Baurac. Ó, fico arrepiado, juro por Deus. Fico emocionado. Porque aí o Flávio... Arrepiado, pode. Você que tem que Desculpa, contar com a não aguentei. possibilidade de ser Por nome, né? favor! E entra o Flávio Baurac. E aí me traz a segurança de poder realmente ser. Porque é isso, aquele coisa dos sinais. Você vai, na verdade, quando você conquista alguma coisa, você fica meio não entendendo muito bem o que está fazendo. E quando você começa a criar as suas raízes, né? Começa a crescer as raízes, e o Flávio foi uma raiz. Não só no teste que depois ele pegou para fazer, mas nas filmagens. Eu me apoiava a ele, porque eu não sabia fazer aquilo. E ele já sabia fazer. Além de um grande ator, ele tinha a maturidade do canto, ele tinha a maturidade de ser um ator respeitado, de ser uma pessoa... Artista, né? Ser artista. E eu me segurei, assim, muito ou quase tudo
do que eu fiz lá foi graças ao Christian Duvart, que me preparou, e, e eu Flávio Baurac. Ele nem Gente. sabe disso, porque eu me apegava a ele, porque eu falei, ali é a sabedoria do que sabe fazer. O olhar, o tempo, a respiração, o segurar a palavra e dar depois. E é muito engraçado, porque ele só entra na segunda parte do filme e eu melhorei na segunda parte do filme. Tá vendo? Graças a Porque, Deus! gente, vocês viveram a grande contenda, a primeira grande contenda da MPB, né? Que só teve outra contenda assim como Dalva e Erivelto. E agora tá tendo de novo com quem? Anitta e Ludmilla. Então vocês trazem um... Se vocês não tivessem uma sintonia, assim, Claro. ia ser uma destruição. Sim, sim. Ia ser uma destruição. Deve ter essa generosidade mesmo, né? Porque eu acho que um ator esperto, né? Inteligente, ele tem essa generosidade sempre. Senão ele fica muito vendido na Sim, tela. exatamente. É uma contracena, né? Você não está fazendo sozinho, não é monólogo. Eu acho muito importante. Muitos trabalhos, tanto eu recebi esse carinho do que veio, como também transmitir isso. Uma um desses encontros, né, foi com com a Júlia Rabelo, né, Porta dos Fundos, Marta Nóbrega e a Laura? esqueci. Laura Castro. Laura Obrigado, Castro. obrigado. Eu sou médium, veio na minha cabeça. Eu tô sabendo. Laura. E elas, em lugares diferentes, eu protegi essas pessoas. Porque eu acho que tem uma coisa muito estranha, assim, que é o ator novo, quando ele chega, ele é muito maltratado pelas pessoas. Coisa Eu vi doida muito, isso. não são todos, não é 100%, Sim, mas eu vi sim, muitos sim. atores, é como se fosse calouro, né? Tipo, né? E quando eu percebia isso, eu ia lá e abraçava a pessoa. Errou, não, eu que errei. Aí não tinha, né? Não tinha problema comigo. Fui fazendo isso. Graças a isso, essas 3 pessoas se encontraram depois e falaram assim: a gente quer te dar um presente. Eu falei, obrigado. A gente quer te dar uma peça de teatro. Olha. E a gente quer homenagear o Cartola. Me arrepiei. Ai, Por gente. favor. Adorei, ficou a marca. O ar, por O ar, por favor. favor. Tinha aquele negócio. Nosso comercial, por favor. O ar, por favor. E foi isso que aconteceu. Foi a peça Cartola eu ganhei porque eu defendi essas pessoas. Olha Eu só. não sabia. Olha só. E você foi muito. Te defenderam muito ou te bateram mais? Anterior. Momento. Antes bateram. Bateram Antes bastante. bateram. Teve um musical. E bateram bastante. Conta pra gente, eu Muito. gosto disso. Não, eu acho que eu apanhei, mas eu tive muitos anjos que me protegeram. Digo o nome de um. Edil Nunes. Ah, maravilhoso. Jorge Maia, 2. Linda. São dois. São pessoas assim muito importantes na minha história, porque eles me deram o norte, me deram um caminho. E todas as peças que eles não tinham condições de fazer, porque eles trabalhavam muito na época, eles passavam para eu fazer. Então eu virei um ator que eu fazia todas as peças. Ah, que maravilha. Lei Flávio Baurac. Falei que era Lei Flávio Baurac. Me borrando muito, porque eu substituía, né? Então eu sempre pegava roubada, ninguém queria ensaiar, ensaiava sozinho. Mas isso foi me transformando num ator. É um aprendizado incrível, né? Exato. Deixa eu perguntar uma coisa que a gente passou, aí eu vi que a pergunta foi... Peraí, deixa eu voltar só um instantinho, que é muito importante, porque hoje a gente está falando desses aprendizados, desses tapas, dessas pancadas que a gente leva, que a gente vai, né? É igual massa de pão, né? A gente vai crescendo. Um dia alguém come. Enfim, não, o pão, É a integral. vida, eu tô falando que a vida transforma o estômago da grande deusa, gente. Vocês estão muito formados. É integral. É integral. Integral. Tem uns que tem muita farinha branca, inclusive. Tem que tomar cuidado. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Você hoje é uma referência. Você é um ator, né? Independente do como você se veja, assim ou não, você é uma referência para vários atores, independente de serem atores negros. Lógico que para um ator negro é muito mais importante, porque a gente sabe que realmente pode-se andar, né? Pode-se ir. Claro. Mas como é que era para você? Quais eram as suas referências? Como é que você... O que construiu esse... Qual era o teu lugar? Porque, deixa eu falar uma coisa rapidinho, assim. Porque, para mim, outro dia eu estava fazendo uma reflexão que os artistas negros da minha infância, assim, eles eram meio que... Ou era música, ou eram meio proibidos, assim, tipo assim, ai, não, gente, pelo amor de Deus, filme de preto, vamos ver uma coisa de Hollywood. E hoje os artistas, é como se eu tivesse que buscar, é como se eu não tivesse tocado neles
na minha época de formação. E hoje eu tenho que como se voltar no tempo para ver, gente, sempre teve ali, a Clementina de Jesus sempre foi, sempre estava me abraçando, sempre teve Alcione perto de mim, assim. Então, como é que é isso para você? Me fala dessas suas referências. Eu, assim, de cara, Grande Otelo, já posso dizer esse, porque eu encontrei Grande Otelo. Sou do Sul, então eu não vi artista. Quando eu cheguei aqui, ficava andando pela rua, pelo centro, encontrando muitas vezes o Grande Otelo. Às Olha, vezes que eu vi, fiquei chocado. E eu, ainda porteiro, descobri da morte dele, né? E eu saí cedinho, peguei um ônibus, saí da portaria, tinha amanhecido já, e fui até o velório. 3 pessoas estavam lá. E eu fui, olhei no caixão e falei, e pensei, né, assim, muito obrigado por tudo que você fez. Muito obrigado. Porque eu não tive coragem de falar para ele quando eu passava na rua, porque era uma imagem, ele era muito grande, era muito grande o Otelo. Então, eu olhava e passava. Naquele momento foi o momento que ele estava calado, eu pude falar. Falei, agora eu vou falar para você o que eu acho de você. Aí agradeci tudo e fui embora. Essa foi a minha relação com ele. Então, é o Grande Otelo, a Ruth de Souza e tantos outros que estavam lá, mal iluminados, que a luz não foi feita pra gente, né? Com personagens que não eram tão interessantes, não eram protagonistas, mas estavam lá e eu estava enxergando, né? Aquela frase, tudo está no mundo, mas só para quem enxerga. Eu estava enxergando. Que maravilha. E mais tarde, porque a gente vai... Não é só quando você é jovem, né? Você vai renovando essas referências, né? E mais tarde, quando eu encontrei a história do Palhaço Negro, o Benjamin de Oliveira, foi outro que me tocou. Inclusive, eu fiz no teatro o Benjamin de Oliveira. Lindo. E um cara bárbaro que criou um mercadinho dele, né? E conseguiu, pintou a cara de branco e fez todas as personagens que jamais dariam a ele. Então, é um cara que revolucionou. E ele que criou o Circo Teatro. Então, Preto, maravilhoso. Liga o ar legal. Maravilhoso. Desliga não, que eu gosto do arrepio. Liga o ar. Me arrepia há muito tempo, gente. Deixa ligado. Que maravilha. E o legal é que o Flávio, eu até ia perguntar sobre o protagonismo negro, mas você, tão logo ou rapidamente, você foi protagonista. Sim, Em sim. muitas coisas. Muitas coisas. Maravilha. Diferente de muitos atores que são incríveis e até hoje não conseguem Não tem espaço. Né? não conseguem ter espaço. O Luiz Miranda foi ser protagonista preto agora. E é um cara com uma carreira, né? Maravilhosa. Enfim, então assim, o que significa para você? O que você acha que você teve de diferencial? Não sei se você tem essa consciência, mas o que te levou ou te olharam diferente para você conseguir esse lugar de estar no holofote, na luz, antes, primeiramente, do que os outros? Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. Porque eu acho que atores maravilhosos, tem uns montes, pretos, inclusive. Sim. Né? Falar que não tinha, mas tem. Pretos maravilhosos, pretas maravilhosas. Mas eu tive sorte de encontrar o André, eu tive sorte de encontrar o Beto Simas, que foi que me deu o telefone na portaria. Procura esse cara, André Paz Leme, tá procurando atores pretos. Então, eu tive essa sorte. Acho que não é só talento, é sorte mesmo. E depois eu me esforcei bastante. E as pessoas, eu acho assim, eu acredito que quando você faz por onde, as pessoas olham para você e elas simpatizam com você e falam, vou ajudar esse cara aqui. Acho que foi um pouco isso, assim. Eu fazia as coisas e as pessoas olhavam e falavam, tem uma coisa diferente aí em você. Sim. Quando eu fui morar no Riviera, eu também dei aula de teatro, com essa coisa de deixar o material ali. Riviera Conjuntura Barra? Isso. A Riviera de Fiora, não é isso? É um condomínio. Não. E as crianças falavam, a gente não tem professor de teatro aqui no condomínio, você não quer dar aula pra gente? Eu falei, disse assim, mas eu porteiro, ok, eu vou tentar. Peguei meu materialzinho, fui até o síndico geral, né, que são vários prédios, tem o síndico geral também. Fui lá e falei, olha, eu sou ator. Nossa, com os trabalhos ótimos, você é diretor, já ganhou prêmio e tal. Aí veio a pergunta, você mora aqui no condomínio? Eu falei, sim. Qual bloco? Falei, apartamento? Eu falei, alojamento. Oh. Ai, minha gente.
Dali pra Ai. frente, o tratamento foi outro. Depois a gente conversa. Ai, que Conversa. Foi o contrário. Foi o contrário. Depois a gente conversa. Mas as mães das alunas falam assim, não, a gente não vai deixar isso barato. Uma delas falou assim, Amém. olha, nós já compramos coisas, já investimos e nós queremos que você dê uma chance para esse moço. Amém. E eles deram uma chance, lotou. Minhas peças eram super bem frequentadas pelos ricos da Barra. E... Toma! E aí Beto Simas passou um dia e falou assim, cara, vou te dar um número de um cara aqui que você é um ator e tal, vou te dar esse número. Ele me deu o telefone. O síndico do condomínio, eu pedia toda hora para sair, cheguei a fazer tablado também, pedia para sair muito, ele falou, eu quero que você saia. E rolou uma coisa estranha lá também. O preto, metido artista, uns papos assim. Rolou. Epa! Só que o condomínio inteiro ficou a meu favor. Aham. E ele me mandou embora, falou assim, eu vou mandar você embora, vou pagar tudo certinho, porque eu acho que você não tem muito a ver com esse trabalho. Já estava lá há 2 anos. Você descobriu naquela Não época. tinha nada a ver. Me mandou embora. Eu liguei para uma senhora, que foi a senhora que falou, olha, você tem alguma coisa diferente aí como ator. O dia que você precisar de mim, você pode me chamar. E eu liguei para ela, do mesmo lugar onde eu ligava para todo mundo, peguei minha última ligação. Liguei e falei assim, tia Tereza, acabaram de mandar embora, falar, suba. Ai, gosta assim, meu Deus do céu. E eu virei morador do prédio condomínio. onde eu era porteiro. Maravilhoso. Depois você me dá o nome desse síndico, que eu faço os bonecos. Eu faço os bonecos. É homenagem, não é nada disso. É homenagem. E ele faz mesmo. Não é Eu mentira, faço os não. bonecos. Ele São faz lindos. mesmo, gente. São lindos. Eu sei o nome. São lindos, meu amor. São lindos. Eu fico bem quietinho pra não fazer o meu. E assim que eu conheço meu amigo, foi assim que aconteceu. Eu só rezo, gente. Foi assim que a coisa aconteceu. Foi E lindo e acontece. Foi lindo demais. Que maravilha. Assim eu virei morador do prédio onde eu... E fica passando um filme na minha cabeça porque eu conheço essa história e vi essa história e fico, juro por Deus, fica passando um filme na minha cabeça porque hoje você é realizado, conquistou tudo valeu a pena, vim pra cá, porque às vezes a gente vai conquistando e a gente não vai tendo noção do que tudo que passou, ou vai, não quero lembrar. Como é que foi? Eu tive um start uma vez. Ah. É até engraçado porque tem a ver com cachaça. Ele também tem. Ele também tem isso. Eu também tive tem bastante esse status. súbita de repente lá. Quando eu comecei, eu tinha 15 anos, né? Quando eu fiz a peça, aquela história toda que eu contei. Aos 51 anos, cachaça. Me achando completamente assim, Patrocina a gente, tá? apático, esperando um telefone tocar, um convite. Eu olhei e falei, cara, por que eu só... Eu virei isso. Aí quando eu olhei para trás, é como se eu enxergasse uma estrada. E lá no final da estrada tinha um menino. Aí o menino olhou para mim, e eu olhei para ele e pensei, cara, eu era esse menino ali. O menino que construiu o cenário, o menino que fez uma peça, o menino que dirigiu. Eu virei um cara chato. Por que eu tenho que esperar? A partir desse momento, mudou tudo na minha vida. Que lindo, que maravilhoso isso, gente. Esse menino de lá que foi que me ajudou. Que maravilhoso. Esse menino que aos 13 anos, que a gente faz pesquisa. Não, que aos 13 anos, a gente leu aqui que 13 anos você descobriu a sua sexualidade. Sim. Eu pego o gancho. Adorei o gancho. É que eu faço o trabalho bom, com gente. 15. Gente, Não, peraí. Não, que pô, você acabou sinergia, com o meu gancho, eu falei, pelo amor de Deus, não, gente, é 13. 15. Que sinergia, Sim, é Senhor. verdade. Acabando com o meu gancho, gente, eu trabalhei tanto tempo. Adorei isso, gente. Sim, descobri. E foi ótimo. Eu nunca tive problema. Ah, que né? coisa Há boa. pouco tempo saiu que o Flávio Balrac saiu do armário. Eu construí o armário para os outros, porque eu nunca tive em armário algum na minha vida. Eu sempre tinha que alguém falar, não conta, ninguém pode saber, mamãe não pode saber, sabe aquela coisa? Sei. Eu nunca tive esse problema. Bom. Nunca levava namorado Bom. em casa, não dizia que era namorado, né? Meu amiguinho levava para casa, minha mãe muito humilde, mas com uma sabedoria. Ela nunca me indagou sobre Que isso. Mas se sentia respeitosa. inferiorizado em algum momento? Porque hoje ser gay é legal. Quer dizer, ser gay é aceitável. É.
Tipo, ser preto tá na moda. É, tá na É. moda. Então, assim, e antigamente não se falava muito, então não vamos falar sobre isso. Ah. Eu me senti inferiorizado em ser gay. Muitas vezes. Imagina eu, gay e preto. Preto. E É. do sul, trilegal, porque eu não tinha o sotaque do carioca pra fazer televisão. Não, imagina, nem estaria, eu não faria nada, né? Com sotaque gaúcho. Deixa eu ver, gente. Assim, Oi? bugou aqui, né? É complicado. Mas você não se sentiu inferiorizado? Pra você, assim, você numa roda, você, peraí, eu não posso me expor, não posso mostrar muito meu talento, preciso botar a voz mais grossa. Não, porque sua voz é grossa, né? Diferente da gente. Eu acho que. Não. Como é que eu vou explicar? Eu percebia, ficava no meu quadrado, mas aquilo foi sendo trabalhado. Na Não minha falava cabeça. sobre, e aí, a buceta, e aí, mano. Nunca não, fiz esse não, tipo né? de coisa. não. Eu acho assim que depois que depois. Não, eu já namorei Entendi. mulher também, mas o que mudou a minha cabeça foram os meus desejos, assim. Eu tinha certeza do que eu queria. Eu nunca fiquei na dúvida. Ah, isso é maravilhoso. Eu Né? nunca Porque te fiquei na respeito nosso dúvida. tempo, né? Aham. Sim, Claro. nunca. Sempre gostei mesmo, de verdade, muito pra caramba até hoje. Obrigado. A gente Senhor. investe até lá, né? Que não Viados é. pra sempre viados, muito Glória viados. a Deus, É, Senhor. mas não quero ser hipócrita. Exatamente, Não. é um Isso cansaço. nunca eu quero ser É um cansaço hipócrita. a mais da vida, né, gente? É um Uhum. cansaço a mais, a hipocrisia é um cansaço a mais. É uma vou fazer uma frase bonita. A hipocrisia é uma maquiagem ruim no momento maravilhoso. Uau! Arrasei, inventei agora também. Depois você pergunta, vai. Caguei sexta-feira. Caguei Eu preciso sexta-feira. falar uma frase também, até o final eu preciso falar uma Ah, eu frase. tô aqui trabalhando, ó. Até o final, eu preciso. Aí, Eu tô trabalhando. até o final, até derrubei. Até o final, eu preciso falar uma frase bonita, gente. Me ajuda. Eu inventei Não, aqui nessa. pode agora. falar no ponto. Ah, tá. Mas assim, eu fiquei lendo sobre a sua história, aí tava dizendo que o Quase Dois Irmãos, não, a Madame Satã Uhum, é o seu primeiro filme. sim. Eu queria negar. Eu queria negar Primeiro esse longa. não é. Copacabana de Carla Camurati é o seu primeiro longa. Então eu queria aqui te mascarar, Flávio Baurac, na frente de todos, não pode tudo. Não. Sim. Ih, meu Longa é quando você aparece, no caso, é? Vou contar essa história. Essa história é Por favor, bem explica pra mim. engraçada agora é engraçada. Era o meu primeiro filme, Carla Camurati. Eu falei, caraca, vou fazer o filme. Fui, gravei, era numa portaria, eu era porteiro, uma coisa assim, né? Uma homenagem e tal. Aí fui assistir o filme, né? Sentei, falei, cara, tô fazendo um filme, fui lá assistir. Não, acho que é na próxima. Créditos. As pessoas foram embora do cinema e eu fiquei lá sentado assim, ó. Vai ter uma cena especial no final. Chocado. Não apareceu? Não. Ah, Não que apareceu. ódio. Mas eu apareci, eu era motorista da van. Eu era motorista da van, eu era motorista da van. Mas foi nesse dia que eu conheci Flávio Baurac, que eu conhecia de ver a peça, dos amigos em comum, falar, e aí? Eu queria falar com ele, né? E aí? Porque ele era talentoso, e aí? E aí, nesse dia, eu passei o dia inteiro com ele esperando, porque ele já tinha gravado uma cena no dia anterior, sei Esperando lá. o Godot. E aí, esperando o Godot. E aí, ele foi atropelado e eu era o cara da van. Então, que atropelava? Acho que passava com os velhinhos e via um atropelamento. Uhum. Velhinhos era Marco Nanini, dirigindo. Eu dirigindo e o Marco Nanini do meu lado. E o Flávio era atropelado, mas passei o dia inteiro com ele. Uma delícia. Mas perdi. Você atropelou o Flávio Baurac, não apareceu nem atropelado? Não, não. E a gente passa. É outro filme? A van passava pelo atropelamento. E o atropelado quem era? Flávio Baurac. E não apareceu quem? Quem que apareceu? Ninguém. Porque Nem atropelado você Não, apareceu, gente. não. Atropelado é uma cena A gente, Nem passava, como a gente passava assim, ó. A gente passava assim, ó. Pelo atropelado, e a pessoa, não olha, não olha, não olha, é o atropelamento. E como diz carinha assim, olha, é uma desaparição. É uma desaparição. Mas eu vou me vingar também por vocês, porque eu não vi esse filme que fala uma palavra que eu não suporto. Aí todo mundo fala assim, André não vai ver esse filme, não fala uma palavra horrorosa que você não suporta. Eu não vou falar. Ah, Não vou tá. falar. Não vou falar. Mas só pra se sentir assim, como de uma coisa minha, sem saber, eu tava já me vingando Que de bom, vocês. eu te agradeço. É. Solidário. Se você aparecer, ele também não ia ver. Também não ia ver. Mas foi ótimo que eu fiquei com ele o dia inteiro, tá bom, gostei, é isso, e Ah. ponto final. Mas ele fez depois Madame Satã. Sim. Você viu? Lógico. E que personagem que ele faz? Uma trans. Introduz. Tabuzinha. Eis a questão.
Estamos vivendo um momento, tem que tratar esse assunto com uma delicadeza, assim, como se eu fosse sei lá, delicado como uma pomada para passar no clitóris. Olha, que Né? delícia. Porque, assim, a questão dos limites. O que, que o ator pode fazer? Porque o ator. Não, porque para você fazer. Eu não sei, gente. Assim, eu tenho minhas opiniões, mas eu vou deixar para o convidado. Uma pergunta. O que você acha dessas limitações que querem dar para alguns atores, dizerem que eles não podem interpretar Aham. trans, não podem fazer papéis femininos, ao mesmo tempo que você é um ator, aquele que não dá opinião, mas dá. Aqui, ao mesmo tempo que você é um ator, que a arte de interpretar justamente é uma arte de você visitar outros mundos Claro. e viver outras experiências e contar essa experiência para outras pessoas. O que você acha disso? O quanto você aceita essas limitações, o quanto você vê, reflete sobre isso? Eu acho que a gente tem que ter respeito pela galera, muito respeito. Eles Uhum. têm lugar de fala, Uhum. são os mais assassinados. Sim. Sim. Sim, No Brasil, eu ele acredito conhece. sim. Porém, eu acredito que a arte ela é livre. E eu acho que o interessante é quando um dia uma atriz trans fizer um homem, fizer um hétero. Aí eu acho que será incrível, porque é a Ó. libertação do artista. Uhum. Se eu tiver que fazer, eu mesmo nem quero fazer. Eu me acho muito desinteressante como personagem. Então eu não gostaria de fazer. Eu acho que a arte é libertadora. Sim. Eu não acredito em prisões enquanto arte. Aham. Acho que é o momento que nós estamos passando de acomodação de tudo isso. E acho importante também que eles reclamem, que eles falem sim, De porque entendimento. é do caos que a gente vai Sim. se entendendo. É no caos, na verdade, É. que a gente vai se entendendo. Eu acho que é um jeito deles reclamarem sim, sem continuar reclamando. Sim. Porém, assim como eles têm um lado deles, o ator O ator. também Piada tem interna, gente. esse lado. É uma piada interna mesmo. Ele também tem o direito dessa liberdade na escolha das personagens que ele vai fazer. E ele não pode se abster de ser ator nessas escolhas. Eu adorei fazer a Tabu. Eu não queria que a Tabu deixasse de existir agora por esse motivo, né? Como se ela Sim. fosse É. apagada. E é um trabalho que eu tenho maior orgulho, inclusive respeito. Eu acho eu acho, não tenho certeza. Eu fiz com o maior carinho e respeito. Aham. Mas não é sobre isso, né? Não, É sobre outra coisa. Eu É sobre ser acredito- artista, eu acho ser que ser ator. artista é ser livre. É Ser isso. livre. Eu acho que tem que ter uma coisa, tem que ter um entendimento básico, né? Eu não sou ator, eu tenho conhecimento da arte, porque a gente tá vivo, tá aí. Porque o ator tem que passar por esse lugar, é uma profissão que você vive de ser quem você não é, né? Exato. Uma vida várias vidas dentro de uma vida só. Então, assim, é importante até como exercício, senão você vira documentário. Então, tá, vou fazer. Eu sou preto, tenho que fazer só esse personagem e tal. O teatro é mais libertador nisso, Me né? veio Sim. me veio uma analogia aqui do Chico Buarque, das músicas femininas cantadas por homem, compostas por um homem. São lindas. São lindos, são lindos. E tudo certo. Eu acho que a coisa do gênero, eu entendo, respeito, mas eu acho que é transformador uma opinião minha. Uma opinião minha que não sou trans, mas uma trans fazer uma mulher. E Sim. fazer lindamente. Ela não só pode fazer trans. Não, tem uma questão também que é muito importante, né? Que, por exemplo, os trans, eles não têm espaço, né? Sim. Não Não tem nenhum. espaço. Então, realmente, tem que lutar pelo Tem que lutar pelo espaço. espaço. Tem que ser dado esse espaço, né? Para as Isso. pessoas. Mas também tem que se entender que é um trabalho que precisa ser feito de várias maneiras, né? E como foi a cota para negro? No início, preto, negro. No início, as pessoas criticavam porque, quem é preto, quem é negro? Mas por que a cota? Tem que ter um rompimento e tem que obrigar. E depois você vai entendendo, aí tem as cotas da universidade, foi cotas sociais para a escola pública, então vai se transformando. Eu fico pensando que a coisa das trans e dos trans está nesse lugar, onde a gente está, nesse momento, entendendo, Eu acho que é um respeitando. entendimento. A diferença um pouquinho que quando fala sobre a questão das cotas, das questões dos negros, geralmente são pessoas que não são negras que criticam, né? Que falam. Né? Quando é a Sim. pauta trans, Sim. os trans conseguem ter essa possibilidade, mesmo que com um monte de gente calando a boca, são eles que realmente reivindicam esse lugar. Porque a gente até ir para isso,
querem dizer pra gente como é que funciona a pauta, a cota, é um cansaço. Sim. É um cansaço. Muito chato. Muito E como é chato. que é você fora das câmeras, dos holofotes? A fama Desliga te fez tudo, bem? gente. E pior, fama o quê? A fama te fez... Arrepiou. Ah, Arrepiou. A fama te fez bem? Porque você tem voz hoje, Sim. você é escutado, você é referência, mas tem um outro lado da fama também que não é legal. Ou você não Eu acho que eu transa lido bem. com... É. Eu acho que eu lido bem. As pessoas falam assim, bom, isso acaba um pouco com meus relacionamentos, né? Porque, cara, você para toda hora falando na rua, você fala, a pessoa te agarra, a pessoa... Eu falei, cara, é esse o caminho. Eu faço pra quem? Se essa pessoa, Claro. pra quem eu passo por ela na rua e desfaço dela, nossa, desfaço, muita coisa. Desfaço dela, Achando tudo poesia. já não... Já meu propósito inicial já É. não vale de nada, porque eu faço para uma plateia, para um público, para pessoas, para seres. Aí esses seres passam na rua, eu trato mal. Eu não consigo. E eu acho que é um pouco da minha persona. De falar com todo mundo, de rir, de fazer piada, adoro um trocadilho. Eu chego nos lugares, já quero fazer bagunça, sempre chamado para as festinhas. Aham. Isso é Eu não bom. vou mais, porque eu tô muito velho já. Mas Gente, eu como fico assim? Não, eu tô muito caseiro, muito. Sempre Adoro é arrumar minha bom. casa. É bom. Pouco. te entendo. Oi, amiga! É, Fico chato, um pouco chato. te entendo muito bem. Acho demais. Testou. Não é real, né, Conheça. gente? É. Que ótimo. Mas eu acho que a fama ela é muito interessante, assim, quando Claro. você não briga com ela, quando você entende. E quando você não acredita nela. Ah. Porque é uma farsa. Efêmera, passa rápido. E o famoso de hoje é o Desconhecido de amanhã. desconhecido de amanhã. É aquela máxima, né, que é quem é Flávio Baurac? Depois só quero se for o Flávio Baurac. Quero o Flávio Gosto Baurac um pouco mais velho. Final termina. Quem é Flávio Baurac? Ó, E é meio isso, né? gente, é muita reflexão. É muita reflexão, gente. Precisa tanto um pouquinho mais de água. Assim. Porque mesmo isso, essa coisa da fama, eu falei até com o Luiz, que é uma roupa que às vezes a gente não é nossa, Uhum. né? Botam a gente usa assim, mas sabe que não é nossa, Vai lá porque visitar. alguém vai tirar, alguma outra pessoa vai pegar aquilo em algum momento. Uhum. E a gente vive nessa coisa meio dessa cultura da celebridade, de uma manutenção dessa fama, de como se isso fosse um valor, né? Lógico que a gente sempre vai existir aquela pessoa que é famosa porque não tem tanto conteúdo, é mais por uma coisa mais divertida, Aham. mas tem uma manutenção do status, né? De você ser famoso porque você existe sem você oferecer nada. Quando você está ligado a um trabalho, alguma coisa que é um Muito, resultado do trabalho, você tem uma noção melhor. Muito Por bom. exemplo, né? Vamos falar de mim para falar de você. Quando eu saí de Big Brother, meu amor, parecia a Xuxa com o peito de fora. Todo mundo me queria. Eu falei, gente, mas o que é isso, gente? Inclusive, tô com o meu sovaco vencido. Por que essa necessidade de contato comigo agora? Aí a pessoa fala assim, isso aqui é um sorvete? Como assim que é um sorvete? De graça com essa celebridade. Já vou tomar um sorvete de graça. Você aproveita aquilo ali, mas você sabe que daqui a 3 semanas, seu sorvete, quiçá, pode ser mais caro. Mas assim, porque tem uma relação do que as pessoas fazem com a gente, do que a gente faz isso também com ela. Nós tem que aproveitar também, porque é um cachê também você ter essa fama, é um pouquinho de um cachê para uma coisa que você faz ou que você não faz. Mas eu acho que você lidou bem, que você foi se transformando também. Você sempre foi Não, cantor. bem, eu não Você era ligava. cantor antes. Uma questão, uma realidade, é uma realidade. Eu voltava, eu era glorificado por aquelas pessoas que glorificam qualquer pessoa e voltava para pegar ônibus. Então, assim, não dá para você. Se eu voltasse de limusine para casa, talvez. Talvez, né? Agora eu voltava de ônibus, então assim, aí minha mãe falava assim, pelo amor de Deus, olha, acorda cedo, vai comprar pão, que eu tô com fome. Então, assim, não tive um alrededor. Deslumbre, né? Era mais forte a realidade. E assim, eu gosto disso. Eu Também. prefiro isso, porque isso é muito solitário, porque você fica o tempo inteiro aquela pessoa. Deixa eu botar o Andrezinho lá no sol. André, você sabia que você tá aí no jornal hoje? Mentira, sabe que fica iludindo a pessoa como se ela precisasse desse carinho no ego eternamente. Você Meio Baby Jane, né? Exatamente. Você é só? Como que é a solidão pra você? Hoje. Solitude. Solitude? Solitude, eu escolho ela.
Nostálgico? Não, Não. é porque eu acho que é onde eu rendo melhor, sozinho, nessa solidão, quando eu vou estudar. Mesmo quando eu tô casado, eu fico longe da pessoa, tipo, muito tempo, muitas horas, trancado num quarto, porque é ali que eu consigo me refazer, inclusive, como ser humano. Uhum. Quando eu fiz Madame Satã, eu, ilustrando isso, eu lembro que uma amiga chamada Carla Andréia, Um ela... beijo, Carla Andréia. Linda, Beijo, Carla André. Ah, maravilhosa. brincadeira, pelo menos balançou. E ela falou, Baura, quer te dar um presente. Você vai fazer um filme, né, Madame Satã e tal. Eu falei, sim, vou te dar um vestido de presente. Eu peguei esse vestido, eu morava ainda em Copacabana, na área de serviço lá da minha tia Tereza, que você conhecia. Aham, conheci. Então eu fiquei na área de serviço e criei um método, assim, para o nascimento da personagem. Eu tinha um disco, um CD com músicas, sons da natureza, uma Amazônia, uma coisa assim, e eles colocavam vozes, instrumentos, é bem bonito. E uma delas eu escolhi para ser a música da Tabu. Coloquei a música no repeat e fiquei lá, a música ficou tocando, eu fiquei 8 horas ouvindo a música, um espelho, um quartinho assim, né? Abri os braços e saía do prédio. Mais um espelho aqui, o vestido no meio e eu pelado do lado de cá. Eu dormi, eu acordei, eu chorei, eu lembrei de coisas e tal. E eu pensei assim, quando eu estiver apto, eu coloco o vestido. 8 horas depois eu falei, agora eu coloco o vestido. Nossa. Coloquei o vestido e aí nasceu a Tabu. 8 horas dentro de um quarto. Ali que nasceu. Então, ficar sozinho não é coisa ruim. Eu, às vezes, fico ano novo, eu sou meio contra fluxo, né? Também Carnaval, não vou fazer. Natal, vou fazer um jantar e vou dormir. Ó. Eu saio um pouco da manada, da boiada. Uhum. Não me sinto muito bem fazendo coisas que eu não sei por que estou fazendo. Uhum. É isso. Autocuidado, né? Autocuidado, autorrespeito. Eu Eu também. pensei numa frase bonita para falar, mas não veio. Eu tentei, eu me esforcei. Meu querido, depois do esforço que eu fiz para criar aquela, talvez eu não consiga Eu me nem esforcei. lembrar Eu ia como é que puxar ela alguma afina o meu coisa, nome. eu achei que eu ia errar no meio. Sabe? É, Água mole, pedra Eu ia dura. errar alguma coisa. tanto bate até que os coelhos morrem. Ai, gente. Não sei se eu tô emocionado, se eu tô rindo, chorando. Ah, você tá... É sobre o que falamos Eu antes. tô num Faz momento... assim pra ver se vai AVC. Às vezes é AVC. Às vezes... Mas da pandemia, você passou por uma situação complicada. Durante a pandemia, na sua ilha, você voltando para casa, foi abordado Sim, sim. e, Sim, sim. e teve uma situação muito desagradável. Muito. Queria que... Foi racismo? O racismo existe? Melhorou? Papel do ator preto? Tudo isso. Como é que você vê hoje essa coisa do preto na sociedade? Real. A partir, inclusive, dessa experiência, né, que você teve, né? Tantas outras. É. Bom, o racismo ele continua na mesma, eu acho, assim. Nós é que começamos a avançar um pouquinho mais. Quando você apanha, em algum momento você revida, né? Eu Uhum. acho que o nosso revidar foram esses grupos, essas bolhas que foram ficando um pouco mais fortes a partir das pancadas que foram tomando, né? Que estamos e continuamos tomando. Acho que estamos um pouco mais organizados. Eu acho isso. E eu acho muito interessante que a gente fale sobre as conquistas. Porque a gente fica sempre lambendo feridas e falando das Exatamente. derrotas. E as conquistas, elas estão aí, sim. Em vários nichos, vários grupos. Não só de nós pretos, mas também LGBT, nós LGBT, Uhum. Sim. nós muitas coisas. Nós atores, né? Talvez, espero, eu acho que a gente também que embarque nisso, né? Aham. E tome o rumo das coisas, das nossas histórias. Foram várias perguntas numa só, peraí, deixa eu ver outra. Sente. É, A sua experiência, a gente começou sobre essa situação que você passou na pandemia. Sim, sim. Então, eu tava andando, as pessoas falam assim, o que é o racismo para você? Como é? Você se sente, mesmo sendo uma pessoa pública e tal, racismo para mim é uma questão de distância. Você fala, como assim? Se eu estiver andando na rua, depende da distância. Se eu estiver longe, eu sou um negro que oferece risco. Se eu chegar perto, eu sou o cara famoso da TV.
Sim, Então é questão de distância. exatamente. Maravilhoso. Iluminação, distância. Uhum. Maravilhoso. Eu acho muito interessante, acho super desinteressante, mas quando acontece, o que eu faço? Eu percebo Uhum. a distância, eu sou um perigo, e quando eu chego perto, eu sou o famosinho. Eu olho para, assim, geralmente é a bolsa que é escondida, né? Uhum. Eu olho para a bolsa, vou subindo e olho na cara da pessoa. Ela tá sorrindo pro artista, eu falo assim, e viro e sigo o meu caminho, para perceber o que aconteceu. Aham. Porque às vezes nem percebe. Você acha que não Fácil. percebe? Os caras já tá tão intrínseco É. que a mão já vai. É, Aquela mão. É motorista, sabe? Faz Sei, a marcha, mas não tá pensando. sei. A mão vai assim, é o medo, faz assim. sei. Uhum. Uma vez uma amiga minha falou assim: André, você não tem medo de trombadinha? Amor, dependendo do lugar, eu sou Eu trombadinha. sei, um trombadinho. Eu Tem sou medo de mim? trombadinha. Sabe que eu só tenho Dependendo medo do de lugar, eu mim? sou trombadinha. Lógico, assim, lógico que eu sou uma pessoa, não sou do tamanho daquilo que as pessoas chamam Sim. daquelas pessoas que as Sim, pessoas sim, chamam de sim. trombadinha. Mas eu sou, dependendo do lugar, eu crio o mesmo medo. A gente tem que ter. Né? Então, mas não sou racista, não é questão, é aquela, não é. Não percebe, mas você tem Uhum. o código tá no teu corpo, né? Sim, O sim, tá lá. comportamento Ele tá no tá teu lá. corpo. Por isso que eu acho que em alguns casos, a É. pessoa não percebe. Ela vai pelo impulso. Eu lembro que eu estava em Copacabana, há muitos anos atrás, ainda morava no quarto de empregada. Eu não era empregada, mas eu morava lá. Uhum. E engraçado, né? Porque minha mãe foi empregada há muito tempo. E depois eu fui morar no quarto de empregada. E, Jungiano, e eu Freud, né? andando por Copacabana, entrei naquelas lojas de departamento. Sim. E fui andando assim, olhando. De repente ouço uma voz. Ei, tá fazendo o que aí? Que nojo, que ódio. Falei, aqui na loja? Ele falou, não, aqui nesse setor não pode entrar. Eu falei, tá escrito aonde? Onde é que tá a placa? Não tinha muro, não tinha nada, não tinha cordão de isolamento, nada. Aí ele falou assim, eu sei muito bem o que você quer. Sério? Eu falei, por que você tá falando assim? Por que você tá falando assim comigo? Ele falou, e você é quem? Velho, eu saí com essa frase ecoando na minha cabeça. Eu saí da loja, você é quem? Você é quem? Cara, eu fiquei em crise em alguns dias. Imaginando, cara, pra ele me falar isso, eu não sou nada. Ele tem uma sensação de poder sobre você, né? Que ódio, meu Deus do céu. É muito odioso É muito isso. estranho, né? Isso passou um tempo. Quando as coisas vão acontecendo, as vitórias lá do passado, né? Uhum. Hoje já tá tudo certo, já resolvi. Mas as vitórias do passado, todas elas iam, parece que sanando. Era como uma espécie de mentiolate na ferida, sabe? Uhum. E eu tive um episódio bem estranho E sobre o racismo. que te ajuda nisso? Você falou com o Mertiolate, o que te ajuda? É você com você? Depois você só responde isso. Eu entendo que o doente não sou eu. Exato. Entendi. Só isso. Tá. Eu entendo que o doente não sou eu. Um episódio. episódio. Um episódio. Sim, a minha infância inteira. Coisa braba agora. Minha infância inteira, uma pessoa que eu faço questão de não falar o nome para fazer propaganda, Claro. também para não mexer em certas coisas, mas a história eu conto. Eu fui criado. Na minha infância, eu convivi com uma pessoa, que não era que me criava, não, uma pessoa que estava. Uhum. E ela ficou o tempo todo falando da minha aparência. Eu era muito criança. Criancinha mesmo. Macaco. Nariz disso, boca daquilo, sua mãe é feia, você não vai ser nada. Bandido, maloqueiro. Não. Eu estava chorando, abri uma porta e eu chorando, a pessoa falou assim, o que ele está chorando? Não sei, foi alguma coisa que aconteceu. Isso foi por muito tempo. Isso. Então, essa pessoa, ela tinha uma narrativa sobre a minha aparência que eu peguei para mim, acreditei. Então, quando eu olhava no espelho, eu vi um monstro. Eu vi a narrativa dela. Eu não vi a minha real cara. Isso só mudou quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Porque eu comecei a olhar para as pessoas, para os iguais, e ver cabelos trançados, ver blacks, ver dreads, ver nagô. Comecei a olhar tudo aquilo. E eu tinha que tirar foto, aquela coisa de book e tal. Eu tirei as fotos. Quando eu olhei na foto, não era feio. E eu comecei a mostrar as fotos para as pessoas, e você falando, nossa, você é bonito, já foi modelo? Agora tá me zoando agora tá me zoando. E as pessoas fizeram eu entender que cara eu tinha. Porque essa monstra me fez acreditar por muitos anos que eu era horrível.
E que eu não era capaz, sabe? Você é maravilhoso, lindo, deslumbrante. Gente. Ai, meu Deus do céu. Depois me dá o nome dela também, que eu também faço bonecos. Faz um bonequinho. Faço. Essa parte 2. Um pra queimar, outro pra congelar. Ai, gente. Ai, que a gente é ensinado, independente, não é nem só pelo branco, a gente é ensinado a ser feio. A gente é ensinado a. Gente, alisa esse cabelo, prende esse cabelo. É a mãe preta que fala isso. Porque ela foi ensinada a ser. Olha, eu derrubando. Ela foi ensinada que bonito é só o cabelo liso, só o cabelo, é só a roupa extremamente europeia. Eu lembro que, assim, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu não conseguia entender que existia. Não é nem que eu achasse feio, é porque eu não achava que esses adjetivos pertencessem a gente. Aham. Até que um dia, também, que eu não lembro nem como é que foi, eu comecei, gente, peraí. Uma amiga minha falou assim, que eu achei um homem muito esquisito. Ela falou assim: você achou ele esquisito, mas ele é lindo. Eu falei: mas como assim lindo? É um homem preto. Eu tava me descrevendo, homem preto. Um homem lindo. Eu falei: gente, mas ele parece até comigo. Eu falei: mas você é bonito. Gente, mas assim, e foi assim, e é um botãozinho, fala assim, Sim, ó. start. Que ótimo. É um botãozinho que aí você fica, aí você entra num estado de surto, que todo preto do mundo vira a pessoa mais linda do universo. Né? É muito louco Mas você é isso. lindo. Eu sou mesmo. É lindíssimo. Vamos alegrar E você agora. tá... Eu tô Vamos alegríssimo. alegrar agora, Água falar, acabou, tô com falar de você, samba, falar de samba. produção. Porque na pandemia você começou a sambar. Sim. Na internet, alegra todos nós, muitos likes, muitos comentários nas redes sociais. Conta pra gente o que isso vem te ajudando e te ajudou e por que você trouxe isso pra gente. Ela veio de uma pergunta que eu me fiz, assim. Num Brasil tão odioso, tão radical, tão sem amor, né? E veio a pergunta: o que é ser brasileiro? Aí eu fui pro samba, que também é o jeito brasileiro no bom sentido, né? Que é o samba, que tem tem a ver Aham. conosco, né? Com a nossa negritude, que também está aqui no Brasil, que tem o Brasil é bem preto, né? Sim. Ele aparece em vários lugares, em outros não, mas é bem preto. E o samba, ele me libertou, assim, até hoje. Às vezes eu tô muito mal, muito, muito mal, e eu vou lá e danço um sambinha e resolvo o meu problema, mas não só o meu. Quando eu começo a ler os comentários, você me tirou da depressão, você me faz feliz. Quando eu tô triste, eu assisto seus vídeos, você Legal. mudou o meu astral, me ensina a dançar, milhões de coisas. Eu percebi o quão importante é e como ele reverbera nas pessoas. Uma coisa que era só para eu resolver minhas questões, né? Tudo bem, tá lá exposto, né? Mas era para resolver minhas questões. E eu entendi que isso desencadeou em outras conexões. E hoje em dia eu não consigo mais parar por conta disso. Tive um probleminha lá no meu, no meu Insta. Ok, tá legal. Tive um probleminha no Insta. Mas é isso, assim, eu acho que é a arte, o papel da arte também, né? De tocar as pessoas. De tocar. Pronto, lembrei do negócio. Eu tava fazendo Cartola e 7 anos antes de fazer o Cartola, eu fui num programa sem censura. E aí no programa, eu falando sobre cabelo. Tinha a ver um pouco com essa história que a gente tá falando agora. Cabelo curto, cabelo grande, se tiver grande parece marginal e tal. E quando eu entendi isso do cabelo, cheguei no Rio, mudou minha cabeça, literalmente minha cabeça. E ao chegar no programa, eu fui no programa e falei sobre isso. Aham. Ele falou: o que você quer falar? Eu falei assim: posso falar uma frase? Fala. Eu falei: meu cabelo é bom. Todo mundo ficou assim, né? Eu falei: só isso? Eu falei: só isso. 7 anos depois, estou dando uma entrevista, terminou a entrevista, alguém fala assim: tem um rapaz aqui que quer falar contigo. Falei: ok. Chegou um menino com os olhos marejados, já, um blequinho. Falei: posso te dar um abraço? Ah, meu Pode. Deus. Me abraçou, ficou um tempo assim. Quando Aham. saiu do abraço, eu falei: tá tudo bem? Ele falou: tá. Há 7 anos atrás, eu era uma pessoa e você mudou, meu filho. Gente. Por conta disso que você falou do cabelo, eu me libertei. Hoje meu cabelo tá livre. Eu quero te agradecer.
Ai, gente. Desliga o ar, por Desliga o favor. Não vamos falar de cabelo, não. Não liga, não. Não vamos falar de cabelo. Eu tô aqui me segurando, gente. Inclusive, não tenho. Tô aqui me segurando. Inclusive, eu não tenho e hoje eu não tive tempo de cortar. Aí eu passei um creme depilador de virilha aqui, tá queimando a minha nuca. Então, às vezes eu tô chorando de emoção e às vezes eu tô chorando de dor também. Porque a nuca tá, parece que morcego mordeu. E falando de internet, Gabriel, Hum. a gente tem umas matérias absurdas que a gente vê e comenta. Sim, sim. Vamos olhar a primeira matéria, Gabriel? Vamos lá. Homem faz hospital ser evacuado ao chegar no local com bomba no ânus. Oi! A direção. Primeiro que evacuar já me lembra, né? Evacuado também é todo cagado. Uhum. Né? Se não puder, com a bomba no ânus, eu acho que, na verdade, ele evacuou o hospital para o hospital não ser evacuado. Gente, Então ele tá bombando. bombando. Entendi. Gente do céu! Ai, As pessoas enviam tudo dentro delas, né? Eu pensei nisso. Vamos para a próxima materinha. Vamos. Não, peraí, você falou um negócio Ai. rapidinho. A minha amiga enfermeira, Ah, ela disse que uma vez chegou uma pessoa assim, um senhorzinho, porque as pessoas não param de enfiar as coisas dentro dela. Não, coitada. é sobre idade. Não, é não é sobre coisa desejo. assim. Você tem 77 anos, você, gente, enfiou uma lâmpada dessas de poste dentro Hã? dela. Eu falei, gente, olha, eu ia fazer a pessoa enfiar o dedo na tomada pra acender. Porque vai querer ver esse espetáculo, gente. Gente, sem quebrar. Sem quebrar, é um controle. Gente. Ela criou uma Sim, cápsula ao redor. A lâmpada eu não vou comentar. é um porque eu- pompoarismo. eu vou falar. Mas é a lâmpada de vidro Sim, pra dentro. E não quebrou. não quebrou. Graças ao meu bom Deus, né? Senão, gente, enfim. Lembra, Rafael? Vamos lá. Segunda matéria. Família na China adota cachorro e descobre 2 anos depois que o animal era um urso. Ai, gente. Ai, vou de novo. Gente. Vou de novo. Ah, não tem condições. Família na China adota cachorro e descobre 2 anos depois que o animal era um urso. Olha, gente. Realmente. Eu fiquei pensando, quantos animalzinhos você já adotou e aí descobriu que esse animal não era inofensivo? Hein? Animal ou casamento? Eu falei, Pensamos em casamento. eu excluí meu Tinder por causa disso. Eu excluí meu. Comente. Ah, Comente. Ah, gente. muitos casamentos, pessoas, parentes. Oh! Mesmo. Isso mesmo, porque cortar mesmo é verdade. É bonitinho. Ah, que isso? Eu gostei não. Vamos Não lá, gostei vamos lá. não. Mas Vamos muito lá. sem noção, né? Ih, Pegar um Jesus. não. Né? Será que comeu eles todos? Não sei se deu pra pensar que é Será? burro. Não, mas foi criadinho por eles. Ah, não, às vezes come. Às vezes você Come, come. come. Às vezes Imagina come. o urso. Você... Não, hein? Também com a rua virada atrás da porta. Bezerro nasce com carinha sorridente nos pelos, é poupado do abatedor e batizado de rap. Gente, Ai, isso é uma cara sorridente, essa pessoa tá muito carente. Aquilo ali pra mim é Satanás. Gente, aquilo ali é horroroso. dá medo mesmo. Gente, sinceramente, eu pintava todo de preto, passava veneno boi. Porque, Adorei. Resolveria a porque eu nunca mais ia tive gastar e-mail. Para uma veneno beleza. boi é ótimo. mais 27 bisnagas de Nemaru. Ai, Deus, menino, um boi me olhando com isso aí. Horrível. ai, que ótimo. Macacos armados com facas e furadeiras atacam turistas no Reino Unido. Eu tenho fobia de macaco. Jura? Eu tenho fobia de Aquele macaco. biquinho, né? Tem que botar uma... Aquele sagui. Ah, Aquele sagui. É Sagui é uma sagui, outra não. coisa. não é Macaco. não? Macaco eu tenho pavor. Por quê? Menino, não tenho lido bem com macaco. Ah. Porque eu acho que ele tá querendo falar comigo e não tá falando, sabe? Tá me sacaneando. Eu acho que ele fica assim, ó. Aí depois fala assim, aí depois sai e fala assim, fiquei sacaneando filho da puta a hora, sabe? Ah, Eu tenho acredito. pavor de A macaco. gente não tem como saber, mas eu acredito que. Eu tenho pavor, não gosto Ai, nem de gente. falar. Não gosto nem- Eu gosto de macaquinho, mas, por exemplo, eu tô morando em Grumari agora. Então,
árvores, os macacos passando para todos os lados. E aí um amigo falou assim, por que você não dá comida para eles? Jamais. Não. Nem Eles relaciono, vão- olho de longe, tipo turista, não. mas não dou, porque senão daqui a pouco eles estão morando na minha casa. É Eles me sim. expulsam. A minha amiga tinha uma jaqueira. Você ficou um tempo na jaqueira. Aí pegou a jaca no final, na casa de campo. Aí pegou uma jaquinha lindinha. Ah, isso aqui, vou levar pra casa. Chegou em casa, pegou a jaca, abriu, tinha um macaco dentro da jaca. O macaco dentro da jaca. A Ela jaca morava- deu luz a um A macaco. macaco, tinha um macaco, um macaquinho. Era tipo Tá comendo. Era o escritório. Que loucura. Era o escritório. Tira isso, é piada, Juro, é piada. eu juro pelos piada. meus sobrinhos. Gente. Imagina, tem sobrinho? Eu tenho 2 Ah, tá bom. sobrinhos. Eu tomei fobia de jaca. Jura? Lógico, imagina, eu adoro jaca, mas a mim se eu abro uma jaca, tem sei lá, um bugio. Já viu bugio? Ah, Gente, uma jaca, uma senhora. Mas, uma senhora jaca, grande. mas quem tem fobia também tem as coisas, É, aumenta gente. tudo. A jaca A jaca já é do tamanho da A ansiedade né, vai bugio. aumentando. Tem os bugios que eu não cigarro. Ai, gente, Ah. muito bom. Então, e já que pode tudo, né? Pode tudo. Com essa matéria anterior aí, lutar pelos seus direitos, pode tudo para lutar? Tudo é muita coisa, né? Não, Acho que quase tudo. quase tudo. É, porque tudo é muito abrangente. Pegar a furadeira, a arma e ir pra guerra, não. Ou às vezes pode. Às vezes é necessário ir pra guerra. É lógico. É, às vezes é necessário ir pra guerra. Eu sou um ariano, então a guerra ela é um pouco fácil. Satanás. É um empurrãozinho, eu vou. Ares com quê? Ares com quê? Olha, então eu sou uma espécie de sanduíche. Hum. Eu sou um trisal, que é assim. Ó. Eu acho que ele tá querendo fazer alguma coisa com a gente. Já tô acreditando meu mamilo. Eu acho que ele tá querendo galera! fazer já tô alguma aqui, ó. coisa, vamos ir direto. Bora tomar um chopp. Gostei, Vamos tomar um pessoa. Depois vou tomar um Gostei, chopp depois. pessoa. Vamos brinde, um brinde. Um brinde pra morar aqui. Sanduíchezinho. Eita, pô. É o homem sanduíche. É o homem Áries, Com Libra. aquele Brasil. Aí vem a lua, Áries. Entendeu o sanduíche? Equilíbrio. É um X Barra tudo. pesada. É o X-tudo. É um X tudo mesmo. Completo. Né? X tudo, porque pode tudo aqui, meu amor. É. Pé. É. Pode Boa, tudo pra vamos- ganhar dinheiro? Não. Não. OnlyFans. A pessoa só tem esse talento. Vamos fazer um OnlyFans. Ah, se ela só tem esse talento, eu até É. recomendo a algumas pessoas. É, Olha, é. isso vai fazer É, OnlyFans. na verdade, tem gente que tá precisando, inclusive, só ficar lá mostrando a É, vida. tem várias pessoas, cara, tá reclamando de dinheiro, vai fazer OnlyFans, olha os talentos que você tem. Né, gente? E às vezes é um talento imenso. Uma amiga liga e fala: É. Ah, amor, você tem dinheiro, me empresta um dinheiro. Amor, É, pronto, tá OnlyFans. resolvido. Privacy, né? Privacy. Ah, não sei, É, gente. vamos fazer uma campanha. Eu sou da época da Private. Lembra da Private, uma revista sacanagem que tinha antiga? Eu adorava a Private. É. Que tinha uns Ah, classificados. private, é Tinha uns verdade. classificados. Aí tinha umas coisas assim, morena de Búzios. Já ligou? Morena de Búzios, chupetinha completa. Achava tão fofo aquilo. Era uma mulher cheia de perebinha, assim, eu achava. Eu adorava a Morena de Búzios. Porque eu comprava sempre. E ela tinha. E às vezes a foto era assim, às vezes a foto era assim. Ela usava aquele batom snob, sabe? Aquele rosa, Aham. rosa xereca. Era meio Era choquito. maravilhoso. É, maravilhoso. Eu adorava Gente. ela, a Morena de Búzios. Ai. Um beijo, Morena de Búzios. Pra vocês dois, Oi. pode tudo pela piada? Ah, pode. Pode. Quer dizer, Morena de Búzios. hoje. Que pode tudo. Ai, piada eu realmente eu não Morena de- confesso que piada eu não perco. Olha, Morena de Eu Búzios. sou o rei do trocadilho. Morena de Búzios. eu sou meio Será que escroto, você é gente. processado falar isso? Hum. Eu Não. sou o rei do trocadilho. Eu Então- gosto muito de homenagear os artistas. Ah, Por exemplo, assim, todos os artistas, né? Eu acho legal quando você fala assim. Como é que é? Por exemplo, quando tá assim, não durmo, né? A pessoa fala assim, não dormiu essa noite, cara, tive uma insônia fraca. Desculpa, querido. Meu Deus! Desculpa, não distraído. Vi uma criatura ali do.
Eu não durmo direito, eu achei, não sei o que eu era, desculpa. Sou Ele criatura. veio espírito. Sou criatura Achei que você era dele. médium. sei lá. Ele é médium. É. Gente, eu não sei. Ué, Não, e era atrás de mim que tava. não, velho, quem é? É quando a pessoa fala assim, você, Baurac, você tem uma energia tão boa, você tem uma áurea. Uma áurea? Mentira, quem gosta? Ai, gente. Dona Áurea, uma senhora que tá falando aqui atrás. Ai, meu Deus, um beijo, Áurea Martins também. Ah, é. Agora, Gente, Agora degringolou. agora a coisa ficou grande, né? Mas fala o negócio do eu falo dormir. muito, eu falo muito também, Ai, por exemplo, eu tô feliz, falo, como é que é? Ai, como é que era aquela, não, deu uma bugadinha aqui. Alô? Oi. É o que Não, maravilha, ah, é o que maravilha. Eu falo muito, Ah, é adoro maravilha. trocadilho. Quando tá na praia, tem muita gente assim, e passa aquela pessoa muito bem recheada, eu falo assim, não sei que música tá tocando, mas o volume tá alto. Eu adoro trocadilho, gente. Eu passo a vida Tipo, inteira criando trocadilho. a vida é justa, mas a tua Mas causa. só calma. Monstra. Adoro. Não, e agora tem um povo que tem uns volumes altíssimos. Né? Não A, é? a gente abre o Instagram e fica surdo. A gente... Agora falando na Sônia, lembrei disso. Quando eu fiz lá no Madame, tem uma cena que eles vão pro dancing. Aham. E tá de chale, um cabelinho assim, eles são proibidos de entrar, né? Aqui não tem, aqui viado, não entra viado, não sei o quê. Aí aquele dia, aquela madrugada de salto alto, cheio de dor nos pés e tal. Aí sentei assim, coloquei os pés pra cima. E a nosso set recebeu muitas visitas, recebi muitas visitas de todos os tipos, gringos, brasileiros, atrizes, sabe, diretores, produtores. Aí tô assim com a dor nos pés, coloquei os pés pra cima. Entra uma mulher assim, fala, quer que eu faça uma massagem? Eu falei, era a Sônia Braga. Eu só pensava, Tá. será que meu pé tá sujo? E ela colocou o pé, porque eu tava de salto andando naquela lama lá. E ela ficou fazendo a massagem no meu pé, eu passava por ela, ó, minha massageadora aqui, eu ficava zoando ela quando eu encontrava na rua. Só porque eu lembrei, eu sei que isso não faz. E já que não é mudar nada da nossa massagem, história. mas é o quê? Mensagem. Mensagem. Então vamos ouvir as mensagens que a gente recebeu aqui no nosso Zap Zap. Ah, tem Pode isso? tudo, temos, amor. Agora nós temos Zap Zap Pode Tudo. Não me bota em grupo não, pelo amor de Deus. Hã? Não me bota em grupo não. Por que não? Eu não gosto, acho insuportável o grupo. Ah, As pessoas ficam comunicativas em grupo. então vamos ouvir a primeira. Fábio Baurac, Kélia Miranda, uma saudade enorme de você. E assim, não tenho nem o que falar, não tenho nem roupa para dizer o que eu acho. Lembrança, assim, é uma maior e melhor que a outra, assim, das nossas aventuras juntos nos palcos e fora dos palcos também, desde que a gente se conheceu fazendo a peça Excêntrica Família Silva. Ciência Família Silva. Olha, passou boi, passou boiada. E eu continuo te achando uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, um exemplo de vida, a sua história toda, que eu nunca me esqueço de você, quando você conta saindo de Santa Maria, vindo pra cá, no teu sonho e as coisas se realizando, e eu vi acontecer, você chegando no cinema e brilhando como você tem que brilhar. Meu irmão, te amo, tu é o cara. Muito tempo a gente não se vê. Mas eu queria dizer que eu tô com muita saudade de você. Que coisa linda, que artista maravilhoso. Né? Esses irmãos incríveis, incríveis. Terríveis também, porque eu lembro que, nós íamos na casa Gêmeos. deles, os gêmeos terríveis, íamos na casa deles, aí conversávamos, tinha aquele evento, todo mundo rindo. Quando chegava em casa, todo mundo abrindo as bolsas, encontrava cinzeiro, eles botavam estátuas, várias coisas que tinham assim na casa, nas bolsas das pessoas. Todo mundo chegava em casa, gente, que aconteceu? Que ótimo. Essa era a brincadeirinha Meu que todo mundo- Deus, terríveis. Só vai se dar mal, de alguém não vai devolver. Meu Deus, que maravilhoso. Ai, que Vamos para a lindo. próxima mensagenzinha. Olha, falar de Flávio Baurac é muito fácil, né? E para mim é uma oportunidade muito feliz de falar desse grande amigo, irmão que eu super admiro. Admiro o Flávio como um ser humano, porque é uma pessoa generosa, é uma pessoa que não mede esforços, sabe, para poder estar ali do seu lado. E enquanto artista, é um artista polivalente, né, e de um talento, é um artista de assinatura. O que ele faz e da maneira que ele faz
só ele faz, sabe? Só ele faz. E é uma pessoa, enfim, é uma pessoa que é impressionante a maneira como ele constrói, lapida os seus personagens, né? É um artista polivalente, é também cantor, compositor, sabe? E as suas canções, elas traduzem muito a atualidade, né? O que nós estamos vivendo na atualidade, o simulacro das relações humanas, sabe? Através, inclusive, desse mundo das redes sociais, enfim. Vai passar muito tempo aqui, mas eu quero dizer que Flávio Baurac, para mim, é uma pessoa, uma das pessoas mais lindas que eu conheço e admiro muito ele enquanto ser humano e enquanto artista. Ah, Quem é, gente? Eu não consegui captar. Ângelo Flávio. Ângelo Flávio, um pouco. Ah. Nossa, Que meu irmão. bonito isso de artistas de assinatura, né? Ah, lindo. Pena que a gente não recebe por isso, né? Recebe o quê, ó? Friozinho. Aquela arrepiadinha é um cachê. Isso é uma luta que a gente tem que resolver essa questão. Tem mesmo. Porque, realmente, quando fala em assinatura, todos nós temos, né? A gente não ganha por isso. Não. A gente não ganha, porque quando eu faço, é de um jeito. Quando você faz, é do outro. Sim. Isso tem a ver com assinatura. Isso passa batido. Eu tô na Interartes agora. Uma entidade que Glória Pires me chamou para fazer parte. São dos conselheiros, inclusive. E a nossa questão é sobre isso, né? Sobre cadê a grana dos artistas, que são os que fazem também, né? Acho que eu vi alguma coisa, Belcucci, né? Tá. Acho muito importante. Inclusive, galera, marquem presença nesses lugares, que é o que faz a diferença pra gente. Importante, né? Muito importante. Ficar depois só reclamando não adianta. Né? Exato. E aqui, Flávio Baurac, nosso Flavinho, marcou presença. Ah, não, acabou que é isso, gente. Ô, Não. gente. Ai, obrigado por dividir essas histórias com a gente, dividir esse momento com a gente. Engrandecer nosso Nossa, podcast. uma Foi imensa, muito divertido. imensa, Muito amor, muito amor. Muito, você é Muito admirável, mesmo. imenso, Obrigado, é um digo orgulho mesmo. e uma alegria estar com você. Uma referência Muito total. obrigado. Obrigado. Para brancos Adorei, e para pretos, sempre. Que E de está listrados. fato ri. E de fato ri, chorei, passei por tudo aqui. Tudo, também a gente riu e chorou também Muito junto. bom. É isso. Obrigado, pessoal. Tá acabando aqui o Pode Tudo, podcast. Sigam a gente, entre no YouTube, entre nas redes sociais. Rede social do Flavinho. Gosta de clicar. Então, rede social, eu tenho o Instagram, que é @Baurac, que está com umas questões, mas vou resolver. E tem o Flávio.Baurac, que está lá. Os dois estão funcionando, tá? Mas um eu tenho acesso, outro não. E também tô no TikTok lá, bombando, fazendo meus sambas. E isso aí. Ah, por isso que eu não vi. Eu vou André Gabé. Seu. Rafael Raposo Ator. Pode Tudo Podcast Oficial. E para terminar, eu ia pedir para que o André e o Flavinho cantassem um samba pra gente. Eu quero ver. E eu faço queria backing. sambar, entendeu? E quem sabe tocar pandeiro, gente? Dona, que eu não sei tocar. Eu não sei tocar. Então incorpora uma cigana, faz mandar uma consulta. Não, imagina, só toquei no Quase Dois Irmãos. Então eu vou fingir, vai tocar uma parte aí, uma coisa aí, e vocês cantam e a gente samba pra terminar Eu esse canto, eu podcast. faço acompanhamento. Então vamos. Quer cantar o quê? Eu acho que é uma música que eu costumo cantar porque ela traz energia boa e é sobre melhorar o que nós estamos vivendo, né? Desejando um mundo melhor. Bicarro aqui. Voz de derby. O sol há de brilhar mais uma vez e a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez
e a luz, laraiá, há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, que o amor, laraiá, Será eterno novamente. O amor, laraiá, será eterno novamente. E viva o samba! Coisa boa! Ai. Ai. Querido, Pode tudo, pode podcast. 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 Pode tudo, 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 podcast. Pode tudo. Pode tudo, podcast, o seu podcast oficial.